Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já é nosso frequentador assíduo, quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido. Procure um trabalhador da casa, caso precise de ajuda, esteja necessitando de algum amparo. Sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, a gente vai falar sobre o Evangelho. Lá no capítulo 10, foi deixada uma mensagem para a gente do irmão Lion, em 1861. Em 1861 foi deixada essa mensagem. Se a gente começar a pensar no ano que estamos, já faz algum tempo, né? Então, para a gente sair daqui, não apenas refletindo, mas o convite é que a gente tente. Shirley, mas não é fácil. É claro que não. Acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem enquanto encarnados é o perdão, né? A gente até se intitula, eu quero ter mais paciência, eu quero ser mais tolerante, eu quero ser menos, economizar menos, ou eu não quero gastar tanto. Tudo bem, mas quando chega no perdão, acredito que o bicho pega para todo mundo, né? Eu, pelo menos, me incluo nessa. Mas a gente sabe que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente já está saindo daqui com a informação. Agora, o que nós vamos fazer com ela vai depender do nosso livre-arbítrio. Nosso irmão Lion nos deixou a mensagem. Essa mensagem, ela pode servir como uma cartilha, porque ele nos explicou muito bem, né, de certa maneira, um passo a passo de como nós podemos tornar isso mais leve. Bem-aventurados os misericordiosos, são as palavras de Jesus. O perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Já começou difícil, né? A primeira questão a gente já tá. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Como a gente sabe que a gente é muito provido de orgulho, de vaidade, de amor próprio, somos os donos da razão, estamos sempre com a verdade, estamos ofendidinhos, foram ingratos, não me reconhecem, e aqui dá uma palestra, né? Mas quando a gente perdoa os nossos inimigos, nós estamos pedindo perdão a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos uma coparticipação nessa situação. Porque precisam de dois para que aconteça a desavença, o desajuste, a confusão, o conflito, a discussão. Um sozinho não consegue. Ele tem que ter um parceiro. E quando nós estamos envolvidos, nós somos o coparticipante. Então, quando a gente perdoa o nosso inimigo, nós estamos nos perdoando. Porque nós estamos refletindo e entendendo que nós temos parcela nisso. E esse perdoar os inimigos, a gente leva muito ao pé da letra. Como é que eu vou conviver com uma pessoa que me faz tanto mal? Como é que eu vou convidar para entrar na minha casa aquela pessoa que fez isso comigo? Ou eu ir na casa dela? Mas não é sobre isso. É sobre a gente ter a imagem daquela pessoa na nossa mente e a gente simplesmente não trazer aquele ódio de volta. Sabe quando é que a gente entende que a gente perdoa o inimigo? Quando a gente lembra dele e não deseja o mal. Quando a gente lembra dele e não bota Jesus no meio dizendo que Deus tarda, mas não falha. Porque a gente já viu aqui que Jesus não tem preferência por ninguém. E aí a gente quer justiça, mas a gente está querendo, no fundo, é uma vingança. Então, quando a gente lembra daquele inimigo, quando a gente revive aquela situação que nos feriu profundamente, e a gente simplesmente não sente mais,
Porque é como se a gente voltasse ao túnel do tempo e sentisse aquilo tudo de novo. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo nem comer, eu já perdi a fome. Só de lembrar. Aí a gente ainda não conseguiu. Mas se a gente pensa e sente, nossa, passou, já foi resolvido. Deu, virei essa página e consigo me alimentar, não perdi a fome, não me deu um embrulho no estômago, não me deu nó na garganta, não fiquei lembrando das coisas que deveriam ser ditas, aí eu consegui perdoar. Não é sobre abraçar e beijar, porque daí nós podemos até ser falsos, prepotentes. Eu perdoei, porque eu sou espírita, agora eu já perdoei, mas eu estou abraçando aquela pessoa, só os meus anjos de guarda sabem o que eu estou pensando. Não, isso não é o perdoar. O perdoar é realmente estar leve, deixar passar. Aconteceu, me feriu, mas já foi. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade, né? Quem não erra, né? As palavras de Jesus, atirem a primeira pedra. Nossos amigos erram conosco? Sim, nós também erramos com eles. Nós erramos na nossa família, nós erramos no nosso ambiente de trabalho, nós erramos nos lugares que a gente frequenta. E as pessoas erram com a gente. Meus irmãos, os perfeitos não reencarnam. Não adianta jogar sobre as costas de uma pessoa a perfeição, desejar que ela faça aquilo para mim, porque ela não vai fazer. Ela é outra pessoa, esse ensejo é meu. E aí vem a decepção, sentimento de ingratidão. Mas aquela pessoa sabe, ela está proposta aquilo que você tem uma expectativa, porque a expectativa é nossa, não é dela. Então, quando a gente perdoa os nossos amigos, nós damos prova da nossa amizade. Se realmente é uma amizade, nós vamos perdoar por quê? Porque a gente gosta da presença daquela pessoa do nosso lado, porque a gente gosta de ouvir a voz daquela pessoa, de dar boas risadas, porque a gente gosta de estar junto, sempre que faz alguma coisa, quer aquela pessoa presente, porque somos realmente amigos. Agora, se eu não quero aquela pessoa perto de mim, se eu não quero, hoje eu não estou com paciência para fulano. Aí eu preciso rever o meu conceito de amizade. Né? Porque se é meu amigo e se eu perdoo, eu dou essa prova. Que maravilha, meus irmãos. E perdoar as ofensas é mostrar que a gente melhora. Isso aqui não é nada de Shirley, tá? Isso aqui é tudo de evangelho do nosso irmão Lion. Perdoar as ofensas é mostrar que a gente melhora. E esse mostrar que a gente melhora não é para mostrar para os outros, sair garganteando para todo mundo que eu sou uma pessoa boa, iluminada e eu perdoei. Não é isso. É eu sentir dentro do meu coração que eu não tenho mais mágoa, rancor, raiva, ódio de tal pessoa. Eu melhorei. Irmã Cidufor diz, naquele livrinho da Agenda Mínima, que a gente estudou, né, seu dia? Que o espiritismo na cabeça ele é informação, mas que o espiritismo no coração ele é transformação. Porque na cabeça a gente está cheio de informaçãozinha. Eu já li não sei quantos livros, já li todas as obras do André Luiz, eu já li não sei o que, Sim, e aí? Regaça a manga e trabalha. Porque na cabeça é só informação. A gente precisa da transformação, que é no nosso coração. Então, perdoar as ofensas é melhorar, é mostrar que a gente melhorou. Mostrar para a gente. Os irmãos não têm preço. Colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite serena, sem se preocupar, sem se arrepender do que foi feito, do que foi dito. Né? Isso não tem preço, o nome disso é paz, é harmonia, não se compra. Né? A gente age. E perdoai para que Deus vos perdoe. E aí, se a gente não conseguir seguir os 3 primeiros passos, por medinho, a gente vai seguir o último, porque a gente não quer ser julgado. A gente não quer ser julgado na mesma medida e proporção que a gente julga. A gente tem medo.
Às vezes a gente não fala as coisas que pensa porque a gente conhece a lei de retorno, de ação e reação. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu tenho medo. Não tem aquele ditado que fala, teu telhado é de vidro? Né? Ah, a língua paga, a língua é o chicote. Aí a gente não fala, porque a gente tem medo. Porque a gente levava mais tempo para pagar. Hoje em dia está tudo muito rápido. Está falando hoje, está pagando daqui a pouco. E o pior, meus irmãos, a gente está entendendo que a gente está pagando. Fui falar, olha só, agora eu estou pagando a língua. Né? A gente sabe quando a gente está pagando. Então, se o primeiro passo, perdoar o inimigo, é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Nosso irmão deixou essas mensagens. Se a gente não conseguir compreender, a gente é obrigado a perdoar para que Deus nos perdoe. Pronto. É o que tem. Vamos no passo a passo, né? Porque se fores duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes uma grande necessidade de indulgência? Aí eu coloquei bem pequenininho ali que o que é indulgência? Indulgência é um perdão do castigo ou de uma consequência diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ser indulgentes, né? Que a gente precisa perdoar. É o tema da nossa conversa. Então, se a gente for exigente, inflexível, se a gente for prepotente, se a gente colocar expectativa no ombro dos outros, se a gente espera que os outros devolvam para a gente aquilo que a gente fez, eu já não fiz de coração, porque eu já estou pensando no retorno, né? Eu quero que aquela pessoa faça para mim o que eu fiz para ela, porque quando ela precisou, eu estava ali para ajudar. Então, eu já não fiz de coração. Eu já estou esperando que me devolva, porque se não me devolver, eu vou ficar chateadinha, eu vou ficar magoadinha, né? Eu vou precisar tomar remedinho para dormir, e por aí vai. Então, porque se a gente for desse jeito, a gente vai ter mais dificuldade. Olha o conselho que ele está nos dando. Não é difícil a gente deixar de ser inflexível. Por que a gente acredita que o nosso pensamento, as nossas convicções são as certas? Por que a gente acredita que se eu estiver debatendo com uma pessoa, conversando, uma pessoa que é contrária aos meus pensamentos, eu não quero mais saber dela? Por que eu acredito que aquela pessoa não dá para falar porque ela se acha melhor? E qual é a minha posição nesse lugar? Será que não é espelho? Não dá para falar, porque ela sabe de tudo. Tudo dela é melhor. Como é que eu contactei isso nela? Como é que eu percebi isso nela? Será que eu não tenho isso em mim? Então, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam. Né? Então, a gente precisa ser o quê? Flexível. Ah, fulano, tudo bem, ó. Essa é a tua opinião, essa é a minha, tá tudo certo. A gente não vai discutir por causa disso, a gente não vai brigar por causa disso. Né? O mundo, ele tem todos os gostos, todas as preferências, e que bom, porque senão nós seríamos tudo da mesma cor, com o mesmo cabelo, com o mesmo olho, não ia ser legal. As diferenças é que são legais, as combinações das misturas são melhores ainda, e isso se traduz também a pensamentos, ideias, conceitos, convicções, se traduz a tudo isso. Então vamos ser mais flexíveis. Se eu não consigo ser flexível, mas eu preciso ser mais respeitoso. Eu preciso ser mais harmonioso. Se eu estou vendo que o circo está pegando fogo, eu não vou ficar ali cutucando o outro. Tá vendo? Eu não te falei? Não, a gente tenta apagar o incêndio. Isso não é tentar ser Madre Teresa, não, porque está muito longe para ser Madre Teresa. Isso é tentar ser um cristão. Somos irmãos, Jesus Cristo é nosso mestre, nosso irmão. É só ser irmão dele. Não é nada demais. Tem ali uma carinha bem feia ali de um enrijecido. Aquele que a gente fala as coisas, ele está sempre azedinho. Não é, Sônia? Infeliz aquele que diz, jamais perdoarei,
porque pronuncia a sua própria condenação. Está verbalizando que não quer ser perdoado, porque está dizendo que jamais vai perdoar. Nosso irmão Laio disse, pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que foste o agressor? Olha o que ele nos diz. Paramos para mergulhar, para ver se fomos o agressor? E ele diz mais, quem sabe, nesta luta que começa por um simples aborrecimento, acaba por uma desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Porque não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a situação ela é pequenininha. Mas aquilo toma uma proporção que se perde o controle. Daqui a pouco tem um monte de gente envolvida, tem palavras que não foram ditas, o negócio toma uma proporção, aumenta, que tu diz assim, meu Deus, eu não sabia que ia dar nisso. Não era isso, não era para ser assim, né? Por quê? Porque começa por um simples aborrecimento. E aí acaba nessa desavença, acaba nesse emaranhado de informação, de conflito, de envolvimentos, que aí a gente realmente perde a mão. E aí a gente ainda diz assim, ó, seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu. Ainda bota na conta do Deus. Será que não fomos o primeiro a dar o primeiro golpe? Será que aquilo não poderia ter acabado ali se a gente não fosse alimentar aquela ferinha? Se a gente não fosse revidar o que foi dito? Não. Se falar para mim, ó, falou, eu já respondo. E aí toma essa proporção. E aí vai sair sempre uma vítima e um réu. E aí quem é a vítima? Né? Quem sabe se não os escapou uma palavra ferina? Às vezes naquele momento ali no que se diz, como é que é? No calor das emoções, foi dita uma palavra que a gente sabe que se falar naquilo ali, a pessoa vai tocar o dedo na ferida e no calor das emoções a gente fala. Só para ver a pessoa desmoronar. Porque nós somos pessoas muito boas. Nossa, muito evoluídos. A gente sabe que aquilo machuca. Mas chega na hora, quando a gente vê que a pessoa está muito grandona para cima da gente, a gente vai lá e pá! E aí, depois que tudo acaba, vai cada um para o seu canto, a gente fica se sentindo, porque falou tudo aquilo para mim. E eu fui obrigada a falar. Né? É assim. Será que usaste de toda a moderação necessária? Será que nós gastamos o nosso quinhãozinho de paciência, que ele é pequenininho, mas a gente tem? Né? De paciência, de calma, né? Ou vocês me dão licença, ou como dizia o nosso irmão Chico, enche a boca de água, só engole quando não tiver mais vontade de falar. Olha que conselho maravilhoso dele. Tá com vontade de falar, bota água na boca e fica. Não engole. A vontade vai passar. Eu nunca tentei, mas eu acho que dá certo. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas esta é ainda uma razão de serdes indulgentes. Então aqui o nosso irmão ele está dizendo assim, sem dúvida ele está errado. Né? Ele está meio que passando a mãozinha na nossa cabeça. Mas ainda assim, você precisa ser indulgente. Você precisa perdoá-lo. Admitamos que fosseis realmente ofendido em certas circunstâncias. Aquele ou deveria estar juntinho ali, tá? Em certas circunstâncias. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias? Porque a gente adora cuidar. É duas coisas que eu digo. A gente adora administrar o dinheiro dos outros e educar o filho dos outros. Nós somos ótimos, né? E dar opinião de como se educa e de dizer, meu Deus, ganhas tão bem, nunca tens dinheiro. Porque a gente administra muito bem o salário dos outros. Mas a gente não envenenou esse caso com represárias? Eu falei 2 motivos agora que pode dar um conflito grande. Não fala do meu filho. Né? Eu posso falar, mas tu não. Quem és tu? Tu sabes quanto é que eu ganho?
Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Aí já, olha só, a desavença. Então, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente cairia no esquecimento. Então, assim, ó, sem represálias, sem julgamento, sem aquele questionamentozinho ferino que a gente sabe que a intenção é de dar uma cutucadinha, e a gente já sabe quem que a gente está cutucando, porque se a gente soubesse que aquela pessoa não ia se incomodar com o nosso cutuque, a gente não ia fazer. Mas a gente faz porque a gente sabe que quando ele compra briga, ele entra. Né? Senão vai dar, não adianta falar com o fulano, gente. Não, o fulano não dá bola para essas coisas. Fulano vem de outra pipa, nem fala nada com ele. A gente fala assim, com as pessoas mansas. Agora, com aquele parecidinho com a gente, que diz, não, pessoa muito boa, mas não pisa no meu pé, a bondade já foi pro pé. Então, a gente vai lá e fala as represálias, os julgamentos, que começa nessa confusão toda, nesse emaranhado que a gente está comentando. E se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois realmente culpado. Então ele passou a mão na nossa cabecinha, depois ele deu um tapinha no nosso ombro. Porque se a gente não impediu que aquilo crescesse tanto, se a gente não alimentasse, então nós somos realmente culpados. Então nós não somos de todos inocentes e nós não somos de todos vitimizados. Por quê? Porque a gente faliu, a gente não podou, a gente deixou aquilo crescer. Então nós temos a nossa parcelinha. Mas há duas maneiras de perdoar. Perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece. Aí a gente diz assim, eu já perdoei ele. Aí quando aquela pessoa dá com os burros na água, a gente diz assim, tá vendo? Viu? Deus tarda, mas não falha. Tá pagando. Por quê? Porque a gente perdoou. A gente perdoou. Se a gente tá se enaltecendo com o que aconteceu de ruim com o outro, esse é o perdão dos lábios. Quando diz eu perdoo, mas jamais eu quero ver na minha frente, pelo resto da minha vida. E ainda vamos mais além, dizemos assim, não quero nem no meu caixão. Né? Mas eu perdoei. Perdão dos lábios. Porque ainda não consigo pensar. Tem gente que não consegue nem pronunciar o nome, diz assim, aquele lá, aquela lá. Aquele, tu já sabes quem, né? Que não consegue nem pronunciar o nome. Esse é o perdão dos lábios. O verdadeiro perdão, aquele do coração, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. E o único que será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. A gente está falando que perdoou de boca para quem? Se toda a espiritualidade, nossos anjos de guarda, todos eles sabem o que a gente pensa. Para quem a gente quer enganar? Ou a gente quer só se fazer de bom moço, de boa moça, né? E esse véu que é lançado sobre o passado, para que a gente consiga realmente perdoar de coração, nada mais é do que o tempo. A gente precisa ter fé e a gente precisa acreditar no tempo, porque o tempo, ele cura feridas, né? Ele ameniza as dores, né? Ele é nosso aliado. Para que dor maior do que perder um ente que a gente ama? Mas o tempo, ele alivia essa dor. Ele deixa a saudade, mas ele alivia a dor. Ele tira o desespero. Ele tira os questionamentos, ele tira as revoltas. Vamos acreditar nele. Vamos colocar esse véu. E, claro, não vou ficar de braços cruzados esperando o tempo resolver o meu problema. Mas eu vou orando, eu vou pedindo para que me ajude. Para que meu anjo de guarda me ajude, me ampare.
Para que eu consiga tirar aquele ódio do meu coração. Nas orações eu peço toda noite, isso vai acontecer. Eu preciso dar tempo. Eu não posso querer julgar. Eu tenho até o Natal para perdoar porque vai ter a ceia. E eu sou obrigada a ir. Não vai rolar. Não vai. Então a gente precisa o quê? A gente precisa acreditar, a gente precisa rezar, a gente precisa serenar. Nós somos humanos, nós temos as nossas dores, nós temos as nossas dificuldades, está tudo bem. Agora a gente precisa saber o que a gente faz com elas. Não posso pegar o rótulo de dor e colocar na testa e ficar olhando para todo mundo. Eu tenho que pegar a minha dor, tomar minha pílulazinha de fé e seguir na luta. E o tempo vai me ajudar, ele é o meu aliado. Sem desespero. Meus irmãos, o tempo ele é tão nosso aliado que senão não existiria reencarnação. A gente vai e a gente volta para resgatar, para arrumar, para consertar. E a gente fica o tempo, Deus não tem pressa. A gente fica o tempo que for preciso. E aí a gente fica o tempo que for preciso. A Shirley vai ficar 70 anos, o Odi vai ficar 95, porque ele gosta de ir para a praia mais zen. Mas a gente volta, porque o tempo é o nosso aliado. O que a gente conseguiu arrumar, que bom, mas se a gente não conseguiu arrumar tudo, a gente vai ter mais tempo. Deus, ele é muito bom, ele é permissivo. É o mesmo tempo que a gente dá para as pessoas que a gente ama. Aquelas chances, aquelas oportunidades que levam tempo, mas que acontecem. Esse é o véu do passado. É acreditar, ter fé que o tempo nos ajuda. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. E o rancor, a gente poderia até acrescentar com o nosso irmão aqui, que ele também é um motivo das nossas doenças. O rancor nos deixa doentes. Em algum órgão ele se manifesta do nosso corpo. Às vezes as pessoas estão muito doentes, fazem um monte de exame e não aparece nada. Por quê? Onde é que está essa doença? Está nas emoções, está no psique. Porque ela está pensando, ela não se perdoa ou ela não perdoa, e aí aquilo ali está comendo ela por dentro. Então, o rancor é sempre um sinal de inferioridade. E também é um motivo para grandes doenças. Meu Deus, eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Ai, gente, eu tomo de tudo, já tomei de tudo e essa dor de cabeça não passa. Opa, vou dar uma recuada, vou ver o que está me deixando com essa dor de cabeça. Né? Não se esqueçam que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, que são muito mais do que palavras. Quando ele nos falou ainda há pouco ali sobre o perdão dos lábios e o perdão do coração, é isso. O perdão dos lábios são palavras e o perdão do coração são atos. Sabes aquela pessoa que fez aquilo para ti? Sei, pois é, agora ela está assim, está precisando de tal coisa. Não, eu tenho aqui, pode levar para ela. Consegui. Agora eu até tenho, mas eu não vou dar. Porque quando eu dei, ela não me reconheceu, ingrata. Não perdoei. Foi só os lábios. Os atos mostram, né, o verdadeiro perdão. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Esse de palavras? Esse dos lábios? Não. Esse não é o perdão segundo o Evangelho. O perdão segundo o Evangelho é aquele que a gente nem precisa falar que perdoou. Nas nossas ações a gente já está demonstrando que nós estamos perdoando. E a mesma coisa acontece quando nós somos os algozes. A pessoa não precisa falar que nos perdoou. A gente vê de como ela age com a gente. Nossa, fulana está diferente comigo. Eu acho que ela me perdoou. A gente percebe. Então, são os atos que nos fazem ser mais brandos e perdoar mais. Aí, essa imagem eu achei bem corriqueira, assim, bem pertinente para o momento, que tem uma pessoa ali enraizada, né, inflexível, e diz assim, se você leva a vida a ferro e fogo, não consegue abrir exceções, tolerar os próprios erros,
Ou conviver bem com o próximo, porque às vezes, meus irmãos, a gente não tolera nem os nossos erros. A gente não se perdoa. Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui errar? Como é que eu não passei? Como é que eu não consegui? A gente fica assim, se cobrando. Então, se a gente não consegue tolerar os próprios erros ou conviver bem com o próximo, talvez você seja uma pessoa inflexível e ainda não tenha percebido. Vamos pensar, vamos refletir, vamos nos avaliar, autoavaliar no dia a dia. Como é que a gente sobressai diante das situações? A gente consegue ser flexível ou não? Né? É o nosso deveres. Adoro passar um deveres, né? Então a gente vai pensar se a gente está confiando nesse tempo que Deus está nos dando, ou se nós estamos nos violentando, querendo tudo para ontem, sofrendo, ou se a gente está realmente se propondo a seguir essas palavras do nosso irmão lá de 1861, que cai como uma luva. Parece que foi escrita ontem para a gente, não é? Que a gente possa, que a gente consiga, meus irmãos, do fundo do nosso coração, ser um pouquinho mais brandos, tentar perdoar o nosso próximo. E se a gente tem mágoa dentro do nosso peito, se a gente tem decepção dentro do nosso peito, que a gente consiga relevar, que a gente consiga se curar com Jesus, com os nossos anjos de guarda, que estão sempre do nosso lado, que não nos abandonam. Eles se afastam quando a gente não consegue vibrar para eles se aproximar, mas eles não nos abandonam. Então vamos confiar. Ferramentas nós temos. Passo a passo nós temos. O que está faltando? Aí a gente, cada um vai responder para si. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. E que Deus nos ampare. Obrigada pela atenção de vocês, pelos olhares carinhosos. E que em seguida a gente vai ter os passes, né, do seu dia. Tá tudo bem. Boa noite a todos.